dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje sextamos talvez com má notícia para vocês, porque eu vou falar de novo sobre o preço do café. Ontem eu até falei que tinha um alívio vindo por aí, mas que a gente não podia ficar muito contente com isso, porque o mercado podia virar nesse sentido e a gente passar até aumento que deve chegar nas gôndolas mais breve possível. Então eu vou explicar por que desse aumento e como é que estão os preços do café, os estoques, porque isso está de novo pressionando o preço. Parece que aquela safra que estava todo mundo contando não vai ser suficiente para a demanda global e para suprir os estoques que já estavam muito baixos. Então a gente vai falar sobre esse assunto que deixa todo mundo triste, né? Mercadeiros cafezeiros aí de plantão vão ficar chateados comigo, mas a gente precisa falar sobre o café. Além disso, vou passar pela confiança do consumidor, que fiquei devendo essa semana para vocês. Vamos entender por que a confiança do consumidor está aumentando depois de um tempo fragilizada e de forma desigual. Então vamos entender essa confiança por renda e quais pontos aí a gente tem positivos dentro da confiança do consumidor e quais a gente tem de atenção. Além disso, vamos falar do constrangimento de Javier Milei lá nos Estados Unidos pedindo socorro, porque Milei está pedindo socorro nos Estados Unidos, está pedindo socorro para o Trump e a gente vai também passar por esse assunto se der tempo, porque agora a gente já vai começar com a nossa agenda para entender o que tem no nosso dia de hoje, nessa sexta-feira de frio. Então vamos lá, porque na Espanha às 4 horas da manhã já saiu o PIB do segundo trimestre, medição final aqui. Às 4h15 na Itália, o Piero Cipollone, que é membro do Banco Central Europeu, fala num evento numa universidade. E às 8 horas aqui no Brasil, saiu a sondagem da indústria. Hoje a gente fala do consumidor, na semana que vem a gente traz os dados da indústria para vocês, para ver como é que está a confiança do setor industrial também. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Se a gente começa a ter uma confiança talvez melhor no consumidor, isso pode animar a indústria. Só que se a indústria não vê demanda, ela não vai se sentir confiante, ela vai ficar mais pessimista em relação à economia. Então vamos ver esse termômetro conjunto na semana que vem. Às 9h30 saem os dados, na verdade já saíram, né? Porque já estamos nas 11 horas. Então às 9h30 saíram os dados do gasto com consumo, renda pessoal e índice de preços de gastos com consumo pessoal e o seu núcleo. Esse é o famoso PCI, porque ficar falando índice de preços de gasto com consumo pessoal é um palavrão, né? Um nomezão. Então a gente sempre chama de PCI, que seria assim, né, um equivalente ali quando a gente fala IPCA, quando a gente fala IBCBR, é uma siglazinha lá dos Estados Unidos para traduzir, para diminuir esse nomezão aí que é índice de gastos com consumo pessoal. E esse índice, ele é muito usado pelo Banco Central dos Estados Unidos para decisões de política monetária. Então é um dado que tem muita relevância e pode mexer muito com o humor dos mercados, que está bastante sensível a qualquer notícia que mexa com os juros. Então um dado bem importante hoje na agenda, acredito aí que seja o mais importante de todos e que o mercado deve acompanhar mais de pertinho. Mas vamos seguir que tem mais dado na agenda, tem mais um quadro aí para falar com vocês. Porque às 10 horas da manhã, quem fala agora, hoje é o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin. Ele participa de um evento em um Instituto Internacional de Economia nos Estados Unidos. E hoje também saem aqueles dados de sentimento do consumidor, expectativas de inflação de 1 e 5 anos, agora de setembro, e já a medição final. Então esse dado também tem ganhado um pouco mais de relevância justamente por conta do tarifaço. O tarifaço tem uma expectativa inflacionária, ele cria essa expectativa inflacionária de que os preços ao consumidor vão subir por conta das tarifas. Então, o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação de curto e médio prazo, aqui, ou quase longo, né? Mas aqui de curto e médio prazo ganham mais relevância justamente porque está medindo esse termômetro, esse sentimento em relação à inflação que pode acontecer por conta do tarifaço ou pode subir por conta do tarifaço. Às 2 horas da tarde,
Quem fala é o vice-presidente de supervisão do Fed, a Michelle Bowman, então é a vice-presidente no caso. Ela vai participar de um evento lá na Cornell Club de Nova York. Sabe quem estudou em Cornell ou em Cornell? Para quem assistia The Office, né? O Andrew estudou lá. Mas vamos lá, às 14 horas também saem os poços de petróleo. Porque ele falava isso em todos os episódios, né? Para quem não lembra. Mas para quem assistia. Às 2 horas nos Estados Unidos, poços e plataformas de petróleo em operação. E às 10h30 na China sai lucro industrial. Além disso, a gente tem a Assembleia Geral da ONU acontecendo essa semana durante o dia e hoje não é diferente. Então, passada pela agenda, vamos para o nosso fechamento, porque tem aí notícias importantes. Aí um dia até um pouco mais brando, né, no nosso mercado. A gente teve a famosa realização de ganhos na nossa bolsa. Claro, a gente teve vários dias de recordes seguidos, uma semana muito boa na semana passada. Então é natural que esse movimento aconteça, esse movimento de ajuste, de correção, já era esperado. E ontem o Ibovespa interrompeu, né, a sequência aí para esse movimento de correção. Então vamos ver como é que fechou o nosso Ibovespa, como ficou o dólar e os mercados lá em Nova York. Aqui a queda foi um pouco mais brusca, uma queda de 0,81%, justamente muito pautada aí nessa correção, nessa realização de ganhos. Porque quando você começa a ter um ativo, ou ativos que sobem ali com certa sequência, né, eles vão emendando um ganho no outro, chega um dado momento que as pessoas ficam um pouco receosas, ou os investidores, ou os especuladores, chamem como quiser, eles ficam um pouco receosos de que aquele patamar vai se manter. Então eles realizam o lucro, embolsam o ganho, e aí quando aquele mercado voltar a cair, compram de novo e assim vai o ciclo. Como chegou num teto que fica ali difícil de prever se vai continuar subindo ou não, ontem a gente passou por esse movimento de realização, depois de vários ganhos consecutivos. Então era algo até esperado. E o dólar acabou subindo na esteira. Então se a gente tem esse movimento de realização, a gente já espera um fortalecimento da moeda estadunidense. Então o dólar fechou em 5,36, com alta de quase 0,70, 0,69 no clima perigoso de sexta-feira. O S&P e a Nasdaq caíram 0,5% cada um, também em um movimento de incerteza, principalmente em relação aos juros nos Estados Unidos. Ainda existe muita incerteza, estava todo mundo também esperando o PCI, então não querendo se posicionar muito, porque dependendo de como viria o índice de gastos com o consumo, poderia dar uma freada nas expectativas em relação aos juros ou aos cortes de juros por lá. Então, um dia aqui de realização e ainda bastante incerteza, algo que a gente vem acompanhando principalmente lá nos Estados Unidos, não só pelo fator Trump, mas também por essa indecisão em relação aos juros, de vai cortar mais, vai pausar um pouco, vai cortar, mas vai cortar menos. Então, isso está muito na centralidade e até também por isso a gente tem toda esse olhar mais voltado para os dirigentes do Fed quando eles falam. Então, nada muito novo sob o sol no mercado de bolsa, no mercado de câmbio, mas é importante a gente falar principalmente dessa realização de ganhos que aconteceu aqui no nosso Ibovespa. Agora vamos para o lado real da economia, vamos falar de confiança, vamos falar da confiança do consumidor, porque teve movimentação na confiança do consumidor nesse mês de setembro e a confiança avançou. Depois de tantos meses abalada, depois de tantos meses em queda, a confiança chegou no nível mais alto desde dezembro. A gente teve vários meses de queda na confiança do consumidor e isso estava acendendo um alerta, porque se a confiança do consumidor cai, se o consumidor está menos confiante, ele vai gastar menos, ele vai ficar mais receoso em relação à sua situação financeira, porque é isso que a confiança do consumidor mostra. Como que ele está em relação à situação financeira dele? Será que o consumidor está acreditando que aquela situação financeira vai se manter ou ela vai deteriorar? Será que ele está com confiança na renda? Como que ele enxerga a renda? A renda vai ser sustentável ao longo do tempo, a ponto dele poder gastar? Ou ele tem que dar uma segurada, tem que tentar buscar um equilíbrio, não vai colocar seu dinheiro em dívidas, né? Não vai adquirir uma dívida mais de longo prazo. Então é isso que a confiança mostra. E mostra também como é que está a confiança de cada extrato de renda
analisado pela FGV. Então, é um retrato de como o consumidor está olhando a situação do país e se ele está confiante ou não para gastar. Consumidor gastando é demanda que existe. Então, é um ponto bem importante, né, para também analisar os outros setores que vêm em seguida. Né, porque se o consumidor está um pouco mais desconfiado, isso pode atrapalhar a demanda por serviços, isso pode atrapalhar a demanda para o comércio. Então, né, é um ponto bem importante, é um ponto essencial, inclusive, para a gente olhar quando se fala de sondagem e de confiança. E aqui a gente tem o consumidor mais otimista no mês de setembro, até porque ficou tão pessimista por tantos meses que qualquer fôlego ali ajuda a elevar essa confiança. Então a gente caiu por tanto tempo, é quase aquela coisa que eu estava falando da Bolsa. A confiança caiu tanto tempo que chegou num ponto que não tem como ficar mais pessimista. Até tem, né? Mas vamos ver aqui como é que está, né, a confiança em relação à situação atual, às expectativas e a confiança de uma forma geral. Porque o índice, quando ele vai medir a confiança, ele olha, né, ele faz a pesquisa e vai olhar como é que está a expectativa para o futuro, então como é que o consumidor está olhando para frente e como é que ele está analisando a situação atual da sua condição enquanto consumidor, de renda, de emprego e de tudo mais que eu falei, de compra para bens duráveis. Então, tudo isso é analisado tanto na situação atual, como olhando para frente, para o futuro, como ele espera que vá ficar a confiança no futuro ou a situação desses aspectos no futuro. E aqui, o consumidor, né, olhando para a situação atual primeiro, ele não está tão confiante. A alta da confiança não veio esse mês da situação atual, como aconteceu no mês passado. No mês passado, até tinha tido, né, uma melhora da confiança entre julho e agosto. Então, o consumidor estava analisando a situação atual com um pouco mais de confiança, mas esse mês recuou e voltou para um patamar bem parecido com o de julho. Lembrando que no ano passado, a avaliação da situação atual, né, ali, na verdade, em novembro do ano passado, estava em 81,7. Então, desde o fim do ano passado, a confiança do consumidor está praticamente andando de lado. Teve alguns momentos de melhora, mas sempre orbitando aí esse patamar dos 80 pontos, né, 82 pontos. E abaixo dos 100 pontos, também é um problema a gente ter a confiança, porque mostra esse abalo, né, essa desconfiança e esse pessimismo do consumidor brasileiro. Quando a gente vai para a análise das expectativas, como é que o consumidor brasileiro está olhando para frente, aí sim a gente tem o salto. Então, quem puxou a confiança de forma geral, que acaba sendo uma média aí dos dois componentes, foi o índice de expectativas. Ele que puxou a confiança para cima. Ele subiu para 91,8 pontos, mas vale lembrar que em novembro do ano passado o consumidor estava mais confiante. Se a gente pegar em novembro de 2024, a confiança, pensando em índice das expectativas, né, olhando para frente, estava em 102 pontos. Então o brasileiro estava olhando para o momento de agora, por exemplo, né, então olhando para frente, achando que ele ia ter uma melhor situação financeira, uma melhor situação de consumo. Então ele estava mais confiante em relação ao futuro do que ele está agora em relação ao futuro, olhando para frente. Então aqui a gente vê uma queda bem brusca, né, de 102 para 91, e inclusive quando a gente pega mês contra mês, a gente vai falar daqui a pouquinho, isso também aparece. Então a gente teve uma melhora ali está novembro, mas na verdade é setembro, tá? Porque é setembro, outubro e novembro. Então ali em novembro volta também para 102, 101 e uns quebrados, e depois olha como a análise da expectativa despenca. Isso quer dizer que o brasileiro ali a partir do fim do ano passado começou a ter uma desconfiança maior em relação ao futuro, achando que a situação ia deteriorar no futuro. E aqui a confiança, que acaba sendo uma composição dos dois, ficou em 87,5 pontos. Vamos ver como é que fica essa variação em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior. A confiança aqui, numa forma geral, em relação ao mês anterior, subiu 1,3 pontos e essa alta veio justamente do aumento de 3,7 pontos da situação do índice de expectativas. A situação atual caiu 2,5, então, na média, a confiança subiu,
mas puxada por uma melhora de expectativa em relação ao futuro, e isso é importante. Agora, quando a gente vê a variação anual, basicamente todos os índices de confiança ou ficaram muito perto do 0 a 0 ou caíram, porque a confiança do índice de expectativas caiu 10,2 pontos, é muita coisa. Então a situação realmente deteriorou, começa a ganhar um pouco mais de fôlego o consumidor agora, mas de forma desigual, e eu vou contar para vocês por quê. E isso levou o índice de confiança a cair 6 pontos no ano. Então, de um ano para o outro, a confiança do consumidor caiu 6 pontos. E isso traz, né, alguns indícios do que está sendo olhado em relação ao consumo, né, do lado do consumidor. Porque a gente tem um crédito caro, então o crédito caro inviabiliza muitas das compras, principalmente compras que o brasileiro precisa mais de crédito. A gente tem um crédito mais inacessível e mais caro. Então isso já dá uma tolhida ali na demanda, né? A gente tem uma confiança que já fica abalada por isso. Existe ainda desconfiança em relação à renda e principalmente no momento para bens duráveis. Então os brasileiros, num geral, independente aqui da renda, que a gente vai ver daqui a um pouquinho, eles estão menos confiantes para comprar bens duráveis. E bens duráveis são bens mais caros, são bens que têm um valor agregado maior. Então, você precisa normalmente do quê para comprar isso, né? Vamos pensar aqui, quem compra bens duráveis à vista no Brasil? A gente está falando de bens mais caros que dependem do crédito. Então, a taxa de juros, ela perpassa aqui, de certa forma, a pressão inflacionária que a gente vinha vendo principalmente em relação ao preço dos alimentos, que agora começa a dar trégua, mas que pressionou o bolso do brasileiro por muitos meses. Então, acabou ali também tirando parte do orçamento que poderia ser utilizada para outra coisa, e para alimentos e para itens mais básicos. Então, esse é um ponto também, né, quando a gente vê uma cesta básica que consome mais de 60% de um salário mínimo, isso pesa no bolso. É dinheiro do orçamento que está indo para um lugar e não vai deixa de ir para outros, deixa de ir para algum serviço, deixa de ir para, por exemplo, compra de outros itens. Então, você tem uma parte do orçamento já destinada, uma parte importante, destinada só para os itens básicos. Só que ainda tem que pagar conta, ainda tem que pagar aluguel, e aí o que sobra para consumir outros itens? E é por isso também que o varejo está patinando tanto, né? Então, a gente vê que existem vários pontos que estavam pressionando esse orçamento, essa situação financeira das famílias, que acabam diminuindo a confiança. E os juros também passam por todos eles, porque você acaba tendo uma confiança menor para comprar itens mais caros, tanto porque você não sabe se vai manter o emprego e a renda, como também o crédito fica muito inacessível. Mas quando a gente olha, existe essa desigualdade, né, inclusive de que item que o consumidor vai ou não comprar, quando a gente olha para a renda. Então vamos ver aqui a renda do consumidor, como é que ficou essa confiança, porque as rendas menores até R$ 2.100 tiveram uma variação de 2,1 pontos para baixo, né? Então teve uma queda de 2,1 na confiança, e as rendas médias também ali, entre R$ 4.000 e R$ 9.600, uma queda de 2,7. Quem teve um aumento na confiança, também uma renda média ali de R$ 2.100 a R$ 4.800, e as rendas acima de R$ 9.600 também estão mais confiantes. Mas os pontos, né, quando a gente vê aqui, né, mês contra mês, ninguém está muito perto também dos 100 pontos. Então a confiança ainda está abalada, apesar do fôlego. Esse fôlego é importante, mas ele precisa se manter. Senão, não adianta nada, a demanda vai continuar patinando. Espero que a gente comece a ter algum alívio para o brasileiro, nem que ele venha primeiro da inflação de alimentos para ter mais renda disponível, como também, em algum momento, a taxa de juros comece a dar trégua nesse Brasilzão, porque 15% enforca todo mundo, enforca a economia urbana, enforca crédito e acaba espremendo todo mundo, e a demanda responde a isso. E a pesquisa de confiança do consumidor não deixa mentir. E isso aparece em outros aspectos também, quando a gente olha PMI, quando a gente olha outros índices de setores que mostram estoques se formando. Então é bem importante que a gente discuta essas questões e comece a pensar o quanto antes na redução da taxa de juros e que isso venha com alívio principalmente de alimentos, né, de inflação de alimentos, porque inflação de alimentos é algo que não tem nada a ver com juros. Você pode subir os juros para onde você quiser, a inflação de alimentos não vai responder a essa alta dos juros porque ela depende de outros fatores de oferta.
Então, né, que a gente comece a ter um alívio nessa inflação de alimentos e que isso pressione de alguma forma, né, embora não tenha nenhuma correlação, mas como o IPCA é média e só olham para a média, sem olhar os fatores de fato, a gente tem alguma pressão que venha também dos Estados Unidos para a gente cortar juros aí dos Estados Unidos em relação à taxa caindo lá e despressurizando um pouco aqui. Quem sabe a gente tenha esse alívio, essa trégua nos juros o quanto antes. Já que a gente estava falando de inflação de alimentos, vamos passar rapidinho aqui no preço do café, porque eu sei que esse assunto interessa a vocês. Sei que muita gente toma um cafezinho aqui, deixa no chat se você gosta de um cafezinho, porque a gente vai falar agora sobre a indústria do café, prevendo nova alta de até 15% nos próximos dias. Depois da gente ter todo aquele sufoco em relação ao preço do café, a gente teve uma pequena trégua nesses pelo menos, últimos meses, aí pelo menos últimas medições da inflação. O café estava mostrando uma trégua lá no supermercado, estava mostrando uma trégua na gôndola, mas parece que isso não vai se sustentar. E eu vou explicar agora para vocês o porquê disso, porque não adianta só a gente falar, mas o café está caro. Tá muito caro, né? Aquela coisa da galinha, né? Eu amo meme de galinha, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo um meme de galinha e aí sempre tem aquela galinha que fala, tá caro, né? Enfim, não adianta só falar que tá caro sem saber por que tá caro. Então, o que pode acontecer? Deve acontecer um reajuste no varejo dos preços do café, que podem subir entre 10% e 15% nos supermercados e os repasses podem começar já na próxima semana. Péssima notícia para o consumidor brasileiro aí, ó, vai ter que gastar dinheiro com café e como é que vai ter o lazer? Embora o café possa ser lazer para muita gente. Impacto no bolso é que o café tradicional pode chegar a R$80 o quilo nos próximos meses. Alarmante aí esse valor do café, né? A gente já teve um aumento muito grande, eu vou mostrar para vocês nos últimos tempos, principalmente entre 2024 e 2025, e o café tá com um cheirinho de reajuste, deve voltar a pintar na inflação ali com aumentos de novo, variação positiva para cima, né? Porque no bolso ela é negativa, mas vamos entender o porquê disso. Vamos ver de onde vem esse tal aumento. Tem mercado internacional, então teve alta de 40% nos preços lá fora do café internacional entre agosto e setembro, porque os estoques globais aqui do nosso Brasilzão, né, na verdade a produção do nosso Brasilzão ficou um pouquinho abaixo do esperado e isso está mexendo com os estoques de café que estão baixos. A gente tem a safra e o clima, né, não dá para deixar de falar disso. Teve uma colheita abaixo do esperado aqui no Brasil. A gente está com um clima irregular como efeito da laninha e, além disso, a gente tem projeções de safra mais altas ainda para esse ano, porque ano passado foi um desastre, né? Quem diria que explorar ali a exaustão, o solo, que promover queimadas, principalmente nos lugares que produzem, né, nas regiões que produzem café, ia degradar o clima e isso ia fazer com que o café ficasse mais caro, porque a safra ia quebrar. Quem poderia imaginar, né? Mas aconteceu. E aí, a gente até já fez esse mapa, né, que mostrava onde teve queimada e onde se produz café e onde as safras começaram a ser afetadas. E existe, sim, uma correlação do agro colhendo os frutos aqui, perdão do trocadilho, eu ia falar perdilho do trocadão, um beijo, né? Mas vamos lá, o perdão do trocadilho, quem diria que os estoques iam sofrer com tudo isso e as plantações iam sofrer, karma is a bitch, e eu sempre falo isso. Mas olha esse gráfico da Bloomberg, que mostra como é que ficaram os estoques de café, porque a gente teve um aumento nos estoques de café, então isso estava dando uma trégua na oferta, mas eles voltaram a cair agora entre agosto e setembro. Então até teve uma melhorazinha ali entre março e junho, isso trouxe esse alívio que a gente começou a sentir no bolso, mas a gente sempre tem que lembrar que quando a gente começa a ter variação no mercado internacional e nos futuros, isso leva um tempo para bater no consumidor, porque a gente está falando de preço no atacado. E aí isso vai ser repassado quando os estoques voltarem a ser comprados. Então tem toda a produção, tem a torra, né, moe, e depois isso vai ser ensacado e vendido. E olha como os estoques caem vertiginosamente aí, e isso vai trazer aperto na oferta. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico que mostra a variação de preço para a gente aqui
no varejo, então no mercado, na gôndola ou no preço ali da prateleira do café nos últimos anos. Nem vamos passar aquele de linhas, vamos direto para o de colunas, porque o tempo está acabando, para vocês verem o salto que a gente teve do preço do café nesses últimos tempos. Aqui é o preço médio do café tradicional torrado e moído no varejo, então já para a gente. E a gente vê que estava em 2022, estava em R$ 34,00, R$ 34,69. Depois cai para R$ 32,73 e em 2024 chega a R$ 35,00 o quilo do café. Olha o salto de quase R$ 30,00 que a gente tem entre um ano e outro, né, entre 2024 e 2025, porque o café vai para R$ 63,00 o quilo. E a previsão lá da ABIC, porque aquela matéria, aquela entrevista é da Associação Brasileira da Indústria do Café, é que chegue a R$ 80,00. Então, a gente realmente está com problemas de clima, a gente está realmente com problemas de produção e de oferta global. E aí entram todos aqueles aspectos que vocês já sabem. De forma geral, o clima está atrapalhando a oferta dos outros países também, não só do Brasil. O Vietnã está produzindo menos café, a China está consumindo mais café, então você tem uma diminuição na oferta, mas um aumento também da demanda. Então, os outros países estão também consumindo mais café e não tem um fornecedor que supra essa demanda. E aí o preço sobe. Então, os Estados Unidos, se eles não quiserem comprar o café brasileiro por causa do tarifaço, tem muita gente de olho no nosso café. Inclusive, a maior parte do faturamento da indústria do café vem de fora e não de dentro. Até tinha um quadrinho para mostrar para vocês, mas não vai dar tempo, então vocês vão ter que confiar em mim. Então, para vender o café para fora, é muito interessante para o produtor de café. E aí deixa aqui o que sobra, a gente já sabe disso, e ainda vende por uma paridade de preço internacional que vem subindo. Então, a gente pode esperar fatores climáticos e de oferta de novo, mexendo com o preço da nossa xicrinha de café. Vai ficar difícil acordar, vamos ficar com sono, porque o café vai voltar a subir. Desculpa ser arauto de más notícias na sexta-feira, mas a gente tem que falar sobre o café e entender os motivos dessa alta. Agora eu quero convidar vocês para participar com a gente no dia 28 de setembro, às 8 horas, no Guia da Liberdade Financeira, nossa aula gratuita do Investidor Mestre. Para se inscrever, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code para ficar por dentro, para receber o ingresso, já que é uma aula grátis. Você precisa se cadastrar para receber o ingresso e participar com a gente. O Edu vai dar uma aula fenomenal, é uma aula de muito sucesso, né, que explica cilada, que fala ali de até elementos mais básicos, até os mais avançados dos investimentos, mas de uma forma muito simples e muito didática. E depois, no fim da aula, a gente deve entrar para bater um papo com vocês, eu e o Edu. Então, fique com a gente aí no dia 28 de setembro, às 8 horas, para tentar fugir das ciladas. E agora, eu vou convidar vocês para quê? Para dar um rolê de sexta, porque hoje tem rolê ICL na sequência com Roberta Garcia e Guga Noblat. E eu já estou entrando em clima de rolê aqui. Estou aqui com uma roupinha hoje que eu achei que eu ia ser arrebatada lá nos Estados Unidos e não fui. Então eu coloquei essa roupa para ver se eu agilizo o arrebatamento. Quem não assistiu essa tour, assiste essa tour no TikTok porque ela é impagável. E agora sim, jogo para os nossos vizinhos de cima do rolê ICL. E a segunda-feira a gente volta para me contar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja caderneta de poupança ou CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.